Olá, pessoal. Eu sou Sônia Augusta Miranda e estamos iniciando mais um bate-papo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e acione o sininho para receber as notificações. O podcast Conceito tem o apoio das lojas Mavoy, Aline Acessórios, Ramalho Fotografias e Filmagem e Thaís Cabelo e Maquiagem. Hoje está ao meu lado o coordenador de Publicidade, Propaganda e Jornalismo da Univale, Bob Vilela. Salve, salve, obrigado pelo convite. Alegria, né? A gente estava falando nos bastidores, a alegria do jornalismo é a gente bater papo e descobrir coisas, né? E claro, dar a nossa contribuição. Acho que vai ser um papo super bacana. Valeu mesmo. O nosso bate-papo de hoje será com a jovem e talentosa Itamara Ferreira. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui para falar sobre uma coisa que eu amo, que é design, né? E a gente aprender juntos, eu acho. Legal demais, legal demais. Hoje a ideia do design, ela está em todos os ambientes. Sim. O que seria o design? Vamos lá explicar. Eu acho que essa é uma pergunta muito capciosa, porque eu acho que é difícil até o designer explicar o que é design, né? É difícil mesmo, é difícil. Os designers entendem isso. Mas vamos lá. Design, assim, na tradução livre, significa projeto. Design gráfico, que é o que eu faço, é projeto gráfico. Basicamente, a gente trabalha com tudo aquilo que é visual. A gente se comunica de maneira visual, né? Então, tudo que você puder entrar em contato e que tenha o visual, que você consiga sentir, que você consiga olhar, que você consiga cheirar, tudo isso se comunica com você através do design, né? Então, o design, ele se comunica com você o tempo inteiro. Ele está na sua roupa, ele está no design do seu calçado, dos seus acessórios, da sua casa, ele está em todos os lugares, né? E isso se comunica com você e te passa algum tipo de emoção. Massa. A gente vê design de som, né? Design de som. Eu falo que é visual porque o gráfico é visual, mas o design, ele é através dos sentidos. Sim. Então, ele vem através do som, através do paladar, gastronomia, né? Tudo, sabe? Tudo que alguém projetou para te transmitir alguma emoção é design. Por isso que a gente fala que o design está em tudo. E é verdade, é um show, né? Legal. Com a mudança para o digital, o design, ele muda as cores, ele muda o formato, como é que fica? Cara, isso é muito interessante, né? Eu também venho refletindo muito sobre isso. O design, primeiro que é uma profissão relativamente recente, tem ali mais ou menos 100 anos, né? Desde a primeira escola de design, assim. E a gente começou no offline, então os professores de design, né, falam muito disso, né, de como a coisa ela era manual. Quase artística. Quase artística, né, artesanal. E quando eu estava na faculdade, eu aprendi de forma artesanal também, né. E aí a gente viu aí nas últimas 2 décadas o quanto teve esse boom do digital. E eu acredito sim que muda muita coisa. Você quer ver um exemplo muito prático? Eu acho que deve ter caído aí uns 80% de clientes meus que não produzem peças gráficas impressas, cartão de visita, papelaria, sabe, essas coisas, porque estão online, porque não precisam disso para divulgação, porque hoje a divulgação está quase 100% no meio online, né? Sim. Então, olha como muda. E aí, se a gente muda da parte do offline, que é aqui, né, para o online, a gente vai mudar, por exemplo, aí numa linguagem mais técnica, o perfil de cores, porque as cores da tinta do impresso são diferentes das cores do digital, né? Igual você falou, você mudou as cores, né? Então, a gente muda, por exemplo, a experiência das pessoas, a forma como elas encaram o design. Então, o tempo que você demora para ver um cartão de visita é diferente do tempo que você demora para ver um story. Então, a experiência das pessoas também muda. Então, tudo isso, o designer precisa desenvolver essas habilidades para saber como se comunicar melhor com esse público, né? Nessa atualidade, né? Eu vou entrando aqui na pauta. Pode entrar, fica à vontade. Eu ia até te perguntar, Itamara, mas você já respondeu aí nessa aí, mas eu queria que você desse alguns detalhes. E é até bom que ela fale um pouquinho do que ela faz, né? De tudo que é, todo o escopo aí do trabalho dela. Mas então hoje você diria o quê? Que, não sei se eu já perdi o número, 90% aí do que você faz hoje é digital ou até mais do que isso? Caramba. Na verdade, eu considero que caiu essa quantidade de pessoas que produzem offline, né? Impresso, essas coisas, né? Mas, cara, eu ainda não... Acho que eu não consigo ter um número assim palpável, mensurável, mas muito é online. Você vê pela necessidade das pessoas. Então, hoje as pessoas querem um logotipo para colocar onde? No Instagram. Eu quero que o meu Instagram tenha lá os meus posts, né? Se comuniquem. Eu quero criar, talvez, não sei, um card para mandar para as pessoas no dia data comemorativa. Então, tudo assim é online. E é interessante isso, porque acaba também abaixando o custo com impressão, né? Você vê como é que o comportamento muda, assim. Mas eu acredito que sim, o mundo já é online, já é digital.
E a gente está caminhando para isso cada vez mais. Nossa. É até um ponto para os designers também ficarem atentos sobre essa mudança, né? Acho que a gente precisa ficar ligado nisso, Sim. né? Até nas marcas que a gente vê, né? Essas que estão passando aqui mesmo, a gente vê tudo muito flat, né? Aí ela pode explicar isso para não assustar, né? Quem está escutando, quem está vendo, enfim. Tudo muito chapado, né? O flat que a gente fala é quando é uma cor só. Não tem, tipo assim, um gradiente, um degradê ou uma sombra. Não tem muita coisa, sabe? Muito elemento, assim. Mas isso é tendência. Isso é tendência, viu? Porque não tem só a ver com digital. Não tem, porque a gente viu muitas marcas... E tudo é tendência. A gente teve a tendência do flat já há uns 10 anos, mais ou menos. A gente teve. Depois veio a tendência do degradê. Tanto que o Instagram mesmo, a identidade visual é toda cheia dos degradê, né? E aí, depois, agora a gente tá numa tendência muito interessante, que é das marcas recuperarem seus logos antigos. Aí pega as marcas de carro. Quem foi a última que fez agora, gente? Eu acho que foi... não lembro qual a marca de carro. E aí pegam marcas de 100 anos atrás e traz pra hoje. Assim, então tá muito essa... mais de retrô. Legal. Então, eu acho que é tendência também. Tudo depende, né? Tudo depende. Não existe regras no design. A logomarca, numa criação de uma logomarca, ela por si só se vende ou não? Uma logomarca, né? Tá. Quando a gente fala de logomarca, quando a gente fala de logotipo, de logo, enfim, a gente está falando de quê? Da assinatura visual, né? Que é onde tem ali, talvez um símbolo, o nome, um complemento ali embaixo, né? O logo, ele é a assinatura visual de uma marca, mas ele não é toda a identidade visual de uma marca. Então, vamos entrar, então, dentro de um universo que é... Vamos tentar entrar nessas camadas, olha só. A gente tem o universo visual da marca, que é tudo que é visual. Não só o design na identidade visual, mas tudo. Se você entra dentro de uma loja da Havaianas, a cor das paredes faz parte do universo visual. Entende, assim? E aí, dentro desse universo visual, a gente tem a identidade visual, que é todo o guia, tudo que define a personalidade daquela marca de forma visual. Então, na Havaianas, por exemplo, a gente tem um laranja, a gente tem aquela explosão de cores, muitas flores, muita brasilidade, isso faz parte da identidade visual da Havaianas. Dentro da identidade visual, aí a gente tem o logotipo. Mas ao lado do logotipo, a gente tem paleta de cores, a gente tem tipografia, que é a fonte. A gente tem como aquilo vai ser, qual é a composição. É mais limpo, minimalista? É mais cheio de cores? É mais floral? É mais simples? É mais rebuscado? Né? Então, repare que o logo, ele é uma das partes. Sim. Ele sozinho não vai conseguir transmitir toda a personalidade de uma marca. Até porque, repare que quando você entra em contato com a marca, geralmente nem sempre é através do logo. Né? Quando você vê o vermelho Coca-Cola, por exemplo, às vezes você nem vê o logo. Você vê só KS e você sabe que é Coca-Cola. Então, percebe que existem outros elementos, outros símbolos que se comunicam com a gente? Isso é importante da gente pensar, porque às vezes os designers e até as pessoas, os donos das suas marcas, eles querem que o logotipo ele tenha todos os conceitos possíveis num único símbolo. Não tem como. Sim. Não tem como, gente. O logotipo não consegue carregar esse fardo sozinho, sabe? Não tem como. E se a gente tentar fazer isso, vai ficar um logo cheio, com tanto conceito, que ele não vai transmitir nada. Sabe essa coisa? As cores dos produtos é universal? Eu vi você em uma gravação que eu assisti sua falando sobre o branco. É o branco no Ocidente, no Oriente? Pois é. Não é universal, né? É cultural, né? Existem muitas literaturas sobre a psicologia das cores, porque as cores, elas entram em contato com a gente num nível emocional. A gente sente quando a gente vê uma cor. E não é só psicológico, tá? É fisiológico. Por exemplo, quando a gente se depara com o vermelho, ele acelera os nossos batimentos cardíacos, a nossa frequência cardíaca. Paixão, né? E isso é fisiológico mesmo, isso acontece. Tem experimentos que eles fazem, isso é muito legal. Experimentos que eles fazem com voluntários, e aí colocam de frente para um painel vermelho por 30 minutos. Eles ficam cansados. É muito interessante isso. Legal. Então, as cores, elas têm esse retorno fisiológico mesmo, né? Elas despertam reações físicas. Mas a maneira como a gente interpreta as cores é cultural. Total. Então, como você falou, o branco aqui pra gente no Oriente é a paz. O branco, aqui no Ocidente, perdão, é a paz. O branco no Oriente é fúnebre. Eu tive um amigo que morou na China há muitos anos e eles detestavam layouts, né, artes muito limpas. Era muito fúnebre, muito triste. Colorida. É mesmo. Muito branco, muito triste. Eles gostam das cores vivas, né? Teve uma outra coisa que eu achei muito interessante desse amigo meu, que ele morou na China, que ele me contou, a gente gravou uma live juntos. Ele falou, cara, uma vez eu fui contratado para fazer uma embalagem de um suco. E aí tinha um suco de maracujá. Sônia, você faria embalagem que cor?
Amarelo, né? Pô, amarelão. Amarelo. E aí ele fez a embalagem amarela. E aí os caras chegaram pra ele e falou, por que você fez essa embalagem amarela? E ele falou, cara, porque o maracujá é amarelo. Aí eles, não, o maracujá é roxo. E ele, quê? Porque lá o maracujá, a casca do maracujá em volta é roxo e as embalagens de maracujá são roxas. Olha só, cara, aquela ligação. Só pegando carona nesse roxo, eu ia falar disso já. Eu tô te interrompendo aqui, hein, pelo amor de Deus. Só vai. Tem uma brincadeira que a gente faz lá numa disciplina nossa, que é a teoria da imagem e cor, que aí eu mostro o roxo, e aí eu falo assim, gente, o roxo no Brasil, ele é muito ligado a motivos fúnebres, né? A gente tem tinha até um seriado, aquele Pé na Cova, não sei se vocês lembram. Tinha muita coisa roxa, muita coisa... E litúrgicos, né? Lá em Tiradentes, por exemplo, tem o Museu da Liturgia e a identidade visual é roxa. Tem aquela... Eu não sei o nome disso, hein, galera? Me perdoem. Mas eu vou chamar assim, tá? Não sei o nome, aquela faixa, tipo uma faixa que os padres usam, muitas vezes é roxa. É ligado muito ao esoterismo também. Esoterismo, total. Aí você chega e pega coisa de lavanda, essas coisas assim. Aí você pega o Nubank, mete um roxo e o roxo culturalmente já passa a significar, né? Tecnologia. Tecnologia, sistema financeiro. Então essa coisa de você mexer na cultura, introduzindo alguma coisa, fazendo aquele trabalho. Aí não é só, é o que a Tamara falou muito bem, né? Não é só a logomarca, é todo um trabalho. Todo um trabalho. E isso é muito legal, que a gente pode trazer também um exemplo da Vanish. Pô, total. Se você for criar um produto de limpeza, você vai falar, qual é a cor do produto de limpeza? É azul, é verdinho, é lilás. Se você for na gôndola, é só isso que tem. Aquilo ali, exatamente. E aí vem a Vanish com rosa. Dá um contraste. Um chute na porta do mercado. E olha que interessante, a Vanish veio, só que ela veio contra tudo. Se você for olhar qualquer painel rosa-choque no mercado, você sabe que é Vanish. Não tem nenhum outro produto. Fala aí, você não consegue lembrar nenhum outro produto que tenha. E aí, eles vieram dando um chute na porta do mercado e eles não só vieram, assim, como um contraste dos produtos de limpeza, como eles criaram um novo segmento de mercado. Eles não são um produto para limpar a roupa, eles são tira-manchas, ponto. E aí vieram outros tira-manchas atrás, que também são que cor? Rosa-choque. Então, eles criaram um novo segmento de mercado. Tipo a Maisena fez, né? Todo amido de milho fica com a aquela amarelinha. Porque isso faz isso entrou tanto no imaginário popular que as pessoas fazem uma associação inconsciente. Tem que ser. E tem que ser inconsciente. E a cor tem muito esse papel. Então, ela tem essa coisa do emocional. Ela que te faz, sabe, ter esse primeiro impacto, assim. E aí pode ser pro positivo, pode ser pro negativo. E aí é você que escolhe. Mas é importante pensar também que a cor, ela nunca tá sozinha. Porque as pessoas têm muito disso. Você quer ver uma crença popular que talvez vocês já tenham ouvido falar? Que é aquela crença de que se você for abrir um restaurante, você tem que usar as cores amarelo e vermelho. Pra dar fome. Já ouviu, não já? Pra dar fome. E aí as pessoas repetem isso e eu pergunto, da onde você tirou isso? Vira A pessoa mantra, né? virou ninguém sabe de onde que veio isso. As pessoas repetem. E não existe isso. Não existe. Se você tiver comido já, não vai te dar fome. Não tem essa. E aí eu mostro no meu curso, aí eu começo a mostrar logos que são vermelho e amarelo. Tipo assim, o logo da Mulher Maravilha. O logo da Shell, do posto da Shell. E eu fico assim, nossa, fome, né? Ferrari. Super-homem. Eu falo, nossa, Gil, que fome. Não tem isso. O vermelho não vai dar isso. Como o vermelho, ele traz essa reação física de aceleração, ele tem muito a ver com a urgência. Ele chama pra ação. Então, se as redes de fast food usam vermelho, é um sinal de que é pra você chegar, come rápido. Resolve seu problema e vai embora. Você vê que o Madeiro, por exemplo, tem cor de hospital, né? As lojas do Madeiro. Starbucks. Madeira. O Outback já é uma pegada mais rústica, até por causa da proposta, né? Então, o próprio Starbucks. É pra você chegar, sentar, tem gente que faz o dia inteiro. Ler um jornal, ler um Kindle, ficar ali. Trabalhar. Então, olha como a mensagem que te passa é diferente. Então, não existe essa coisa de vai me dar fome. É óbvio que existem algumas cores mais quentes, que elas vão aguçar o seu paladar, né? Mas não necessariamente no logo. Quando você tá comendo, você não tá vendo o logo. Mas talvez se a cor do prato fosse uma outra cor, talvez poderia, né? Ou se a cor da carne fosse, sei lá, azul, talvez você não sentisse muita fome, né? Então, a gente associa muito isso. Você quer ver, ó, um frango assado, quando ele tá mais pro vermelho, ele parece mais apetitoso do que quando tá pro branco. Mais suculento. Mais suculento. Tanto que a gente coloca o coloral, né, na comida porque parece mais suculenta. E isso faz muito sentido, né? Exatamente. Uma outra coisa que eu brinco muito com a galera, pode falar marca aqui, né? Pode, sem problema. A gente já falou vários, mas essa coisa tão cultural, como a Tamara falou,
em Valadares, quando você mostra um paredão amarelo, todo mundo já lembra de uma marca, né? Total. Associação. Total. Quer dizer, em São Paulo talvez não, né? Pra você ver como... Ipatinga, sim, Ipatinga já tem também, né? Então... Aí eu vou te falar uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Exatamente. Então, a gente tem essa parada macro, né? Entre Ocidente e Oriente, mas cada região, ela vai ter sua especificidade, né? Se você parar pra pensar, as cores, elas são tão subjetivas, ou seja, cada pessoa interpreta de uma forma, que um homem do campo, ele vai identificar mais tons de verde do que você que mora na cidade. Louco. Olha que louco. Porque ele consegue saber se um verdinho mais claro tá faltando um pouco de água, se o tempo... E você... É por causa do sol, talvez? Não, por causa do dia a dia. Convive, né? O convívio, a experiência do homem, daquela pessoa, não é? O homem, a mulher, daquela pessoa olhando para aquele verde todo dia, ela consegue ver a nuance muito mais que você que nunca vê. Porque a iluminação também, ela altera, né? A questão da coloração, né? Da percepção da cor, né? Sim, ela vai alterar a forma como você interpreta. Mas eu falo assim, a sua capacidade de identificação de percepção, das cores, sabe? Então, assim, é muito subjetivo. Eu lembro quando eu estava na escola ainda, um professor de física meu falou assim que o meu vermelho é diferente do seu, o meu azul é diferente do seu, o meu verde é diferente do seu, o meu arco-íris é diferente do seu, sabe? Porque a gente vê as cores de maneira... Subjetividade mesmo, né? Maneira subjetiva, dependendo da nossa história. É até meio clichê falar isso, mas eu acho que faz todo sentido. Então, quando o clichê ele faz sentido, a gente tem que usar. Tem. Né? É tão subjetivo e tem a ver com o nosso repertório, né? Total. Você pode ter tido uma experiência com o vermelho que te remete a algo, seja uma camisa que você amava, aí eu já estou falando até de objeto que influencia na cor e vice-versa, ou de um time de futebol que você ama, ou da sua própria seleção brasileira, enfim. E aquilo ali vai carregando um monte de significado de acordo com as experiências que você teve, né? Sim. Isso é muito bacana. Olha o microfone. E aí você coloca se você gosta ou não de uma cor, às vezes por associação. E não só de uma cor, de qualquer elemento, né? Mas eu gosto de falar sobre as cores justamente por isso, porque é emocional demais. E às vezes a gente tende a tirar a parte emocional da nossa vida, né? A gente tende a racionalizar tudo. E não tem como. Tem coisas que são emocionais. O preto, por exemplo, é uma cor muito usado em roupa, principalmente quem é mais cheinho, adora essa cor. E você vê também muito usado hoje em anúncios, onde as pessoas às vezes colocam fundo preto, a roupa preta, e fica uma coisa assim, muito elegante. Mais elegante, né? O preto tem muito isso mesmo. Ele tem esse refinamento. Mas antigamente tinha uma outra visão de preto, né? E vão mudando ao longo do tempo, né? Vão mudando muito ao longo do tempo. Eu vi um estudo recente falando que o mundo está ficando mais monocromático. Repara que antigamente as cores dos carros eram mais amplas, das casas. Gente, eu amava entrar no banheiro rosa, azul. Muito massa. Hoje é tudo branco, né? E a gente tende a fazer... E aí o estudo falava sobre várias questões que a gente pode considerar isso, né? Uma delas é a globalização. Porque se a gente padroniza, a gente consegue agradar um maior número de pessoas, né? Você faz lá na Polônia um carro prata e ele vai servir para o mundo inteiro, né? Quer dizer, para exportar para o mundo inteiro. Exato. Eu tenho minhas questões quanto a isso, porque eu acho que a cor ela tem que transmitir emoção. Se a gente porque o branco e o preto não são necessariamente cores, né? Um é a ausência e o outro é a junção de todas as cores. E aí, se você tira, aí você tira a emoção. E eu falo, mas é tão legal você ter ali uma relação com as emoções daquela época. Ainda mais a gente que é latino, né? Essa coisa colorida, essa coisa do carnaval, né? Do Parintins. E aí, antes, o carro branco, por exemplo, era o carro dos táxis, não é isso? Os táxis eram muito brancos e hoje já é... Né? Então, vai mudando ao longo do tempo. É uma construção muito maluca. Os cartões, né? Quanto mais de elite são os cartões... São os black. Black. As coisas quando são premium, viu? Maionese premium. É preto e dourada. O azeite, né? Aquele azeite mais rótulo preto. Isso. Isso é bem legal mesmo. Inclusive, olha que louco. É até bom pra gente prestar atenção, porque não necessariamente porque uma coisa é preta e dourada que ela é superior. Às vezes é só um rótulo mesmo que tá querendo ali fazer com que você ache que é premium. Mas não necessariamente é. Você saiu da Univale, né? Eu me formei na Univale. E você aprendeu tudo que você sabe hoje dentro da Univale ou foi a escola da vida que te ensinou? Eu acho que não tem como, né, Sônia? Eu acho que... Eu acho que a universidade, ela te mostra muitos caminhos. E o que eu aprendi na Univale, sem dúvidas, foi, assim, um divisor de águas, assim, na minha carreira. Aprendi muito. Mas eu acho que o aluno, né... Você vai falar melhor do que eu, né, Bob? Aí, né? Eu acho muito importante por muitos motivos. Tanto pelo conhecimento, quanto pela multidisciplinaridade, quanto pelo estímulo a discussões, abrir a mente. Isso, pra mim, a universidade foi, assim... O convívio, né? Com pessoas diferentes. Poxa.
E com experiências diferentes. Isso pra mim foi muito rico. Exato. Mas eu acho que os jogos começam depois que você forma. Isso cara. Fala aí. Não, eu acho assim, eu sempre falo isso, Sônia, com todo mundo, né? Não é aqui num podcast, não. A instituição, ela faz exatamente isso, ela te prepara para seguir em frente. Mas seguir em frente é contigo, né? Eu dou aula de várias disciplinas e, sobretudo, aquelas disciplinas que eu acho que tem uma importância muito grande para a nossa carreira, assim, e por acaso são as menos técnicas. Porque a técnica você vai desenvolvendo, mas uma história da arte, uma linguagem cinematográfica, uma teoria da imagem e cor, isso aí é muito importante porque você tem que desenvolver a vida inteira. Como a Itamara falou, isso muda toda hora. E muda toda hora. Toda hora. E aí eu falo assim, gente, eu estou tendo linguagem cinematográfica agora com a turma. Aí eu falo assim, alguém vai sair daqui cineasta? Não. Primeiro porque isso aqui não é uma faculdade de cinema. A questão não é essa. A gente vai estudar a linguagem. E outra, em 4 meses, porque um semestre tem 4 meses. Ele começa em agosto e termina em dezembro, início de dezembro. Então, assim, você acha que em 4 meses a gente vai sair daqui entendendo de cinema? Óbvio que não. Né? O que a gente faz é abrir uma janela. E aí, quem quiser explorar o horizonte, cara, é com vocês. E tem que querer, né? Então, assim, é o ponto de partida. Eu né? também acho. Ponto de partida. E depois que eu me formei, E eu acho que você é apresentado por muitas áreas, né? Total. E aí você escolhe pra onde você vai... E até você constrói o seu ponto de vista também. Isso. Porque na universidade você tem vários pontos de vista. Eu acho que depois que você começa, eu acho que eu me identifico mais com essa linha aqui. Então, por exemplo, depois que eu me formei, eu gostei e sou muito empolgada quando as pessoas falam muito das emoções, de neurociência, de como o cérebro encara o design. Nossa. Então, eu fui por essa parte de como o ser humano lida com o design. E aí eu fui nessa. Estudar essas interfaces. A parte psicológica do negócio, pra mim, me empolga demais, cara. Isso é porque muito legal. é muito. Isso é muito legal. E aí tem outras pessoas que vão pra linguagem mais técnica, né? Vão aprender software e tudo A mais. gente precisa de todo mundo, né? E precisa de todo mundo. E a Complementa, né? Exato. E a faculdade Precisa de ela todo vai, mundo. vai abrir essas janelinhas, essas portas, e cada um vai entrando em uma, né? Vai explorando uma dessas aí, né? Mas se a pessoa tiver oportunidade, condições de fazer, Eu acho também boto muito fé. legal. E assim, eu vou além, eu não estou falando só de universidade. Acho que a universidade é muito importante por causa da formação. E é difícil falar assim, né? Porque a gente é professor e aí fica parecendo que é um jabazão. Né? Mas a questão humanística também, eu acho que a gente vive, a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Acho que a gente vive num contexto de ignorância, porque a gente tem muita dificuldade em respeitar quem pensa diferente, Verdade. quem tem uma crença diferente, Verdade. quem tem uma orientação sexual diferente. E a instituição, ela não resolve esse problema, mas ela ajuda as pessoas a refletirem a respeito dessas coisas também, né? Muito. Porque você Muito precisa legal. conviver com aquelas pessoas durante o tempo de faculdade Exato. e respeitar muito. Nossa, eu acho que é enriquecedor de muitos motivos. Uma vez eu conversei com o Elton me falou uma coisa muito, muito legal, né? Que ele é coordenador hoje. Isso, ele é coordenador do design. E aí ele me falou que a universidade, ela forma cidadãos. Cara, E eu falei, é isso. É isso. Né? É muito mais do que só o conhecimento, né? É isso. Agora o conhecimento é o que a Itamara faz, é correr atrás. Correr atrás. Eu vou fazer agora, inclusive o Daniel. Não, O Daniel, Daniel. a gente formou junto. Um abraço pro Daniel. Ele que fez Esse interlace aí, né? Exatamente. Então foi muito bacana. A gente vai fazer 20 anos de formado. Agora você imagina se a faculdade tivesse resolvido o meu problema e eu ficasse quietinho. Tem como não, Não mas saber nem escrever 2 linhas. 20 agora. anos, eu me sinto atrasada. Li um livro 2 anos atrás, já tô me sentindo atrasada. Eu já tô assim, ué, gente, mudou o negócio já. Então, assim, cara, você tem que... A gente brinca não, né? Brinca. É tudo, porque assim, o pessoal tem mania de falar que o médico não pode parar de estudar. Mas é qualquer área nessa história. né? O médico tem que frequentar congresso, o médico tem que... Não, é qualquer Todos área. nós. Olha a área dela, que era o papel, TV, rádio. Menina, já tô E hoje em cansada. dia... Passou por tudo, né? Já tô cansada, já. Mentira. Mas é o tempo todo. Hoje em dia, a cada 3 meses tem uma tecnologia nova. Sim. Uma rede social nova. Você tem que ficar aprendendo o tempo todo, assim. Não, e aqueles profissionais que te dão suporte, eles também mudam, né? A forma deles trabalhar. também E você tem que mudam. estar adequada a Também isso. mudam. As pessoas Poxa, mudam. a Sônia tá fazendo podcast. Quer dizer, Olha que Quem legal. falava? Quem falava? é uma loucura, né? Não, e até pouco tempo, o que era podcast? O que é podcast? Aham. Ninguém nem sabia. Verdade. Impressionante como é que as coisas são transformadas, assim, né? A nossa área é muito rica disso, né? Verdade. Assim, Ainda bem, né? Poxa, e a universidade, o podcast, a revista, o curso livre, quer dizer, tudo isso contribui pra gente crescer, né? Se reinventar, né? Isso é muito legal. Qual que é o seu perfil de cliente? Meu perfil de cliente, meu público, você seu fala? Não, seu público não, o que você desenvolve trabalho para eles. Qual é o meu foco hoje em Aham. dia? Tá. Quando eu estava na universidade, a última coisa que eu queria trabalhar era com logos.
Eu odiava identidade visual. Eu achava complexo demais. Você pegar tudo e transformar num íconezinho assim. Eu falava, gente, não existe isso. Não existe, é sorte, não tem como. E aí eu odiava. E aí eu comecei a trabalhar numa agência. Legal. E qual que era a minha área lá? Identidade visual. Não. Vai fazer logo. E aí trabalhei lá 2 anos e foi uma escola gigantesca pra mim, porque você tem que fazer, e aí eu comecei a desenvolver, você começa a estudar, então você precisa, né? Foi a Mosca com Maia, Foi Andréia, a Mosca, Paulo. foi. Trabalhei lá criativos. 2 anos e me ensinaram muito. Massa. E o legal era que é todo perfil de cliente. Então, eu atendia desde clínica veterinária até, sei lá, lanchonete de hambúrguer. Então, todo tipo, né? Você precisa... e aí, hoje, então, eu trabalho com essa área. Me apaixonei por isso. Então, eu trabalho com marcas. Eu gosto de trabalhar com marcas. Legal demais. Nessa parte de identidade visual. Também trabalho compreendendo como a marca funciona, porque a marca é muito mais do que o visual. A marca é como ela fala, como ela se porta, né? Como, enfim... Então, eu gosto muito dessa área. Então, hoje eu atendo os clientes dentro dessa área. É óbvio que eu sou designer, então eu vou falar da parte visual, né? Mas eu também dou aula, dou curso de design também, né? Então, eu gosto de ensinar. Aí, eu desenvolvi o meu curso livre, que é o Lealtar. E hoje eu dou aula também sobre os fundamentos do design, sobre a parte teórica, que eu gosto, que eu te falei que eu gosto da parte teórica. E também ensino essas duas Mas coisas. deve acontecer muito, Bob, você desenvolver um material e, de repente, você achar que foi totalmente objetiva naquilo ali e na hora que você apresenta para o seu cliente, acha que a coisa está limpa, que aquilo vai dar resultado, ele vira para você e fala, não é nada disso. Vou arrebentar, né? Vou chegar lá, o cara vai pirar. E aí? Passei por isso recentemente, que eu estava fazendo... Tá, mas antes, é o seguinte, deixa eu explicar o processo agora. Eu ia te perguntar também. Vai. Porque, por exemplo, é porque a gente fala assim, não, aí você desenvolve e se apresenta para o cliente. E isso é uma coisa muito comum entre tanto as pessoas quanto os designers que fazem logo, que é aquela coisa assim, eu te dou o problema, você some com ele para lá e me apresenta a solução. E aí o design fica com aquela ideia de que ele tem que tirar o coelho da cartola, né? Ele tem que chegar pra você e fazer uma mágica e você tem que gostar da mágica. E isso é muito cruel, porque o designer não é um artista. Ele precisa solucionar um problema, mas ele precisa de insumo pra isso. Ele não vai adivinhar qual é o seu problema e adivinhar qual é a solução. Informação, né? Ele precisa de informação, ele precisa de processo. Sim. O que eu falei? Design é projeto. A gente precisa de método. A gente precisa de pesquisa. A gente precisa de validação. Então, a gente precisa entender esse processo. Que esse processo, inclusive, tem ajuste, tem alteração. Né? Como todo processo. Quem é que acha, gente, que vai trazer a solução de primeira? Isso é muito arrogante, né? Sim. A gente precisa entender que precisa trazer o cliente para perto. O cliente entende o negócio dele muito mais do que nós. Então, o que eu fui fazendo ao longo da minha carreira? Eu fui distribuindo o meu processo. Eu fui faseando. Então, eu tenho uma primeira etapa, o cliente vem para perto, a gente discute. Vamos ajustar? Não. Para próximo. Próxima etapa, vamos, logotipo, gostou, né? Próximo, sabe? E aí a gente vê que não tem essa coisa de o cliente não gostou. Porque se ele não gostou, a gente vai ajustar juntos e chegar lá, né? Chegar junto, exatamente. E eu acho que isso reduz muita ansiedade. Dos dois lados, né, Sônia? Porque imagina também você ser o cliente, você tá lá assim, tremendo na apresentação. Tipo assim, gente, se eu não gostar, eu vou falar. Já paguei, meu Deus. Né? Eu acho que ficam muito ansiosos. Sim. E o designer super frustrado porque acha que é uma coisa pessoal. Não é pessoal, gente. Não existe isso. O próprio Elton fala muito, e a gente conversa muito sobre isso, que assim, é muita prepotência nossa, né? Como a Itamara falou. Achar assim, o cara tem sei lá, uma farmácia, o Elton dá até esse exemplo da farmácia, que é um caso real que rolou com ele no Espírito Santo. Mas você vai chegar numa farmácia e vai achar que você, que pisou ali há 15 minutos, vai entender mais daquele negócio, daquela história, do que o cara que tem aquilo lá há 20 anos, que cuida, que lida com o cliente, que sabe a necessidade de cada cliente, né? Sim, enfim, exatamente. Né? E aí o que eu ia falar de recentemente é porque recentemente eu fiz um estudo e aí fui por fases e aí eu apresentei 3 caminhos que a gente poderia seguir e que, né, poderia dar samba. E o caminho mais legal, que eu tava acreditando, que eu falei, esse aqui vai, não passou. E eu fiquei assim, oh meu Deus. Não é possível. Não é possível. Mas aí que você reflete, você fala, mas não é sobre mim isso aqui. É sobre o negócio desse cliente. A gente precisa de resultado. Design é entregar resultado também. Não é entregar uma coisinha bonitinha, né, que não vai surtir efeito nenhum. Então, você dá um passo para trás e aí você faz aquilo que realmente faz sentido, né? É verdade. Eu acho muito bacana quando a Itamara fala dessa questão do projeto também, e essa finalização dela foi perfeita, porque assim, gente... não dá para você achar
que você vai fazer uma identidade visual em 15 minutos, porque ela parece simples, né? Quer dizer, aí você vai resolver o problema de alguém. Gente, o negócio é você parar para pensar como se você estivesse construindo um prédio, né? Quer dizer, é projetar, é fazer imersão em dados, né? Em histórias. Será que eu posso trazer um case real aqui de Valadares? Pode sim, claro. Eu desenvolvi recentemente o redesign da Óticas Mira. Bacana. E aí foi um projeto muito, muito legal. A gente fez uma imersão muito massa sobre a história. Eles são muito antigos. É uma história de pai para filho, sabe? Uma história muito familiar. E o mais legal de todo o processo não foi o resultado. Foi entender o processo. E eu acho que o design precisa disso. É o que eu falei do insumo. Então, eu fui lá, eu entendi a história, eu conversei com os colaboradores, eu conversei com o dono, eu conversei com todo mundo. Eles têm um mini museu lá dentro. Então, você entende que essa marca queria um redesign, mas ela não queria largar toda a história, porque a história faz parte dela. Muito forte. Né? Muito forte. Então, não teria como a gente fazer um redesign completamente diferente de tudo que foi nos últimos 80 anos. Eu ia chegar lá com um logo completamente novo, o público valadarense não ia reconhecer. Ia repelir, né? Ia repelir, não ia entender. E os próprios colaboradores que estão lá há mais tempo, eles não iam entender. Então, o que a gente precisou fazer? Dar uma modernizada, mantendo todos os valores que eles já carregam há anos. Então, entenda que não é sobre o quão eu consegui colocar arte no meu negócio, o quão difícil foi fazer. Não é isso, porque o difícil mesmo é você pensar no resultado simples. Né? Exato. O resultado simples é muito difícil, né? Daí quando você chega e fala, eu acho que a gente vai precisar só de alguns ajustes técnicos, sabe? Isso é muito difícil, porque precisou de um caminho longo até aqui. Isso também é design. É o que a gente brinca, né? O menino que vai direto pro computador. Gente, calma, né? Calma. É porque tem essa coisa de que design é o mexedor do software, né? Aperta uns botões lá, faz uma mágica e sai, né? Não é isso. Mas já existe. Desculpa, pode falar. Mas já existe uma conscientização do empresariado sobre essa questão de se adequar? Essa é uma ótima pergunta, viu, Sônia? A pergunta de milhões. A pergunta de milhões. E eu também falo isso com os meus alunos, que nós também somos responsáveis por essa educação, sabe? À medida em que você atende o cliente, que você talvez reforce essa crença deles, né? Então, se o cliente tem essa crença e você reforça, tirando o coelho da cartola, isso nunca vai ser encerrado. Exatamente. As pessoas vão continuar achando que é mágica, né? Então, é uma conscientização também por parte dos profissionais. Totalmente. Né? É aquele menino assim, eu tenho um cara ali que ele é correria, ele resolve tudo. Cara, nada contra quem tem essa disposição e quem tem essa iniciativa, mas é preciso as pessoas entenderem que é preciso de tempo para você passar uma mensagem com eficiência, com eficácia, né? Claro, Tem que ser estudado o negócio. Sim, e eu acho que hoje, até com essa força que o Instagram vem tendo, eu acho que o design ele está em ascensão, sabe? A gente tem falado muito do design de experiência, que é os designs aplicativos, site, da parte digital, né? Então, o design, ele teve uma ascensão, e eu acho que as pessoas estão começando a ver a importância e o quanto não é só chegar lá e colocar uma corzinha legal num botão, né? Você precisa pensar por trás, qual é o objetivo daquilo. Isso é muito legal. E a mulher, eu acho que ela tem uma visão muito melhor, né, dessas mudanças que tem que ser feitas, porque a gente às vezes enxerga os detalhes que os homens não enxergam. Aí, com isso, como é que você se classifica no mercado? Porque é um mercado que você vê muito homem nessa área e pouquíssimas mulheres. Ai, Sônia, eu acho que você tem sido referência, né? Agora. Quando eu estava na Univale, teve uma dessas palestras de egresso, quando eles vêm falar do mercado com a gente, né? E aí eu estava no meu ano de formação, já tipo assim, cheia de perguntas e empolgada. E aí veio um designer, homem, que ele foi para São Paulo trabalhar numa agência muito grande em São Paulo, e falando da experiência. E eu assim, não. E ele falando, aí o cara, e eu levantei a mão, falei, quantas mulheres tinham quantos designers tinham no seu setor? Eram uns 40. Falei, quantas mulheres? Aí ele pensou, ele falou, tinha uma lá, uma japa. Eu fui pra casa, eu chorei igual uma maluca, porque eu falei, não tem lugar pra mim. Já era, não tem lugar pra mim, ele tá falando isso comigo, e eu quase desisti, eu fiquei muito mal mesmo. Só que aí eu me formei e falei, bom, se não tem lugar, nós vamos abrir esse lugar, né? Mas é óbvio que a arrogância também falar isso, porque existem, né? Existem muitas designers que também são correria, mas é sim uma área majoritariamente masculina. E a gente vê isso no mercado o tempo inteiro, e os homens, eles acabam também fortalecendo isso, né? Então, existem um monte de congressos de design, congressos que só tem homens palestrando. Então, eu acho que a importância da representatividade, da gente ver
de uma mulher levantar a mão e falar quantas designers tinham lá. E alguém responder, sei lá, tinham, Isso é de 40 tinham 20. Né? Então, a gente precisa disso pra gente entender que tem lugar pra gente. Né? Mas eu fico muito feliz de estar nesse lugar de referência, mas também é um lugar árduo também, né? Porque, sabe, você precisa carregar essa força. E eu quero ter muitas mulheres ao meu redor, eu não queria passar por isso, né? Mas a gente passa diariamente. É difícil, né? É muito reforço negativo. Mas a gente tá aqui, mas a gente tá... É bacana ver uma valadarense fazendo isso, né? Assim, carregando essa bandeira, assim, é bonito. E assim, com um trabalho que é reconhecido. Verdade. Né? É porque é o que você falou das mulheres, da visão das mulheres, né? Eu vejo muitas mulheres que são designers, e tudo bem, seguem os homens, e muitos homens bons também, fazem um trabalho magnífico. Eu tenho colegas de trabalho incríveis. Só que as visões são diferentes. E a mulher, ela tem muito mais o perfil de comportamento, ela consegue enxergar talentos diferentes, habilidades diferentes nas pessoas, elas valorizam coisas diferentes. E aí, quando ela segue um homem, ela pensa, estou errada. Preciso adequar o meu olhar, porque parece que não é muito valorizado esse olhar. E aí, quando elas descobrem que não, na verdade é porque você não tem referência disso. É muito incrível. Quando elas falam, então eu não tô errada, eu posso trabalhar essa habilidade que eu tenho naturalmente. Sim, você pode, sabe? Você só precisa ter um lugar para olhar, né? Então, eu acho que isso é importante. Você saiu de Governador Valadares, foi para o Rio. E hoje a internet, ela não tem muros mais, né? Em qualquer lugar você desenvolve trabalhos para o mundo. Por que saiu daqui? Porque eu saí daqui... Sabe que... Eu já escutei muito isso quando eu formei. Tipo assim, seu lugar não é aqui, você tem que sair daqui, porque você não vai crescer aqui, né? Acho que a gente escuta muito isso, né? Quem é do interior, não só aqui, acho que do interior inteiro, cara. Pequeno pra você, você não vai crescer, você vai chegar no limite e tal. E eu sou um pouco teimosa, sabe, Sônia? Eu sou um pouco teimosa. E eu falei, gente, eu vou pagar pra ver. E eu vou provar pra vocês que esse negócio aí tá errado. Eu vou crescer aqui. E eu fiquei aqui. Depois que eu me formei em 2013, eu morei até abril desse ano, 2022, né? Eu mudei pro Rio há 6 meses só. E foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu fui pra fora. Então, GV sempre foi a base do meu voo. Fui pra São Paulo palestrar e voltava, eu ia pro Sul palestrar e voltava, fazia trabalhos daqui pro mundo inteiro. E, sabe, a internet, igual você falou, a internet tem muitas fronteiras, né? Mas eu acho que existe um fator que é o de experiência. Eu acho que quando você mora num lugar diferente, isso te dá oportunidades diferentes que às vezes você não tem morando aqui, né? Então, por exemplo, existem eventos presenciais que muitas vezes eu não ia, porque GV é muito longe, inclusive da nossa capital, que é BH, né? Então, às vezes eu perdia muito tempo, às vezes eu perdia, enfim, muitas oportunidades por causa disso. Não ajuda, o aeroporto não ajuda. Não ajuda, e aí era uma mão de obra muito grande, né? E às vezes era uma coisa, tipo, simples no final de semana, que era importante, mas eu não conseguia ir, porque eu tinha que me preparar meses antes, né? Então, eu achei que era importante. E eu também sou curiosa, né? Eu queria... Vale a pena, né? Eu queria ver, eu queria pagar pra ver também os lugares. Eu vou até dar meu testemunho, assim, cara. Eu morei 1 ano no Rio, no Flamengo, legal. ali, um lugar muito gostoso. E morei 11 em BH. E, assim, adoro Valadares, sou de Valadares. Mas eu acho que viver fora, por causa dessas experiências, é muito transformador, né? Muito legal. Eu acho que amplia o nosso repertório também. E aí você contribui mais para a sua cidade. Indo para fora, você contribui mais para a sua cidade. Então, amplia tanto o repertório. É porque, querendo ou não, Sônia, quando você está no interior, você tem uma visão... Porque as coisas chegam primeiro nos grandes centros. Então, você tem uma visão que demora um pouco a chegar. As coisas demoram, mesmo com a internet. Porque o comportamento, né, não muda, né? Os costumes, as visões. Então, querendo ou não, você ainda fica meio atrasado. Assim, as coisas ainda demoram a chegar. Quando você vai pra fora, que a coisa chega lá num talo, e aí quando você vem pra GV, você fala, beleza, a galera ainda tá aqui assimilando. Sabe? Então, os grandes centros é diferente. E em que pese, assim, você tem streaming, você tem um monte de coisa, mas tem umas experiências... presenciais que ainda são muito raras em Valadares. Por exemplo, BH você chega e você tem um teatro todo final de semana. A parte cultural. Rio, né? A parte cultural. Temos, né, eventos ao ar livre. GV ainda tem que dar uma... Então, assim, não é uma crítica à cidade. É uma... Aliás, é sim uma crítica, mas construtiva. Verdade, quer dizer, com certeza. É algo que a gente precisa aprimorar. A gente tem talento para isso. Potencial demais, isso, potencial né? demais. O teatro tá saindo aí, né? A coisa deve dar uma melhorada e tal, mas eu acho que a gente precisa desses eventos, assim, dessa programação, né? E valoriza. E aí eu tenho uma coisa que a gente sai daqui para curtir a parte cultural de outras cidades
de forma gratuita, mas a gente não curte a nossa. Quando tem evento gratuito aqui, festival de jazz na praça, as pessoas acham que não é cultura. E, gente, isso é cultura. A cultura é do povo, né? Pro povo. Então, isso também é. Mas aí a pessoa sai daqui e vai pra BH curtir lá na Praça Liberdade. Sabe assim? Você sai e vai no museu, vai no MASP de graça em São Paulo, mas você não vai aqui, né? Então a gente precisa valorizar os nossos também, né? Valorizar e cobrar, né? Cobrar, assim, de uma maneira muito organizada, né? E propositiva, mas cobrar porque a gente tem esses espaços aqui, né? E tem esses eventos aqui. E participar, e apoiar artistas locais incríveis que a gente tem nessa cidade. Exatamente. Eu estive lá inclusive no Festival de Jazz, no ano passado eu estive lá com o Hudson, estava vazio. Vazio, sim. Podia estar mais cheio. O Hudson da prefeitura, você conhece? Um professor nosso também. Eu conheço. Essa finíssima, né? O festival aqui dos Pioneiros? Eu estava lá. Eu sempre estou. Tim Filho. Do Tim, maravilhoso. Você vem sempre a Valadares? Sempre. Eu ainda tô com meu cordão umbilical, ainda não... Agarrada aqui. Eu preciso. Mas tem quanto tempo você está no Rio? Tem 6 meses só. Ah, tá. Então eu tô ainda nesse processo. É perto, né? E é perto, acessível. Entrou no ônibus ali, dormiu. Você vai de avião, né? Eu ia de ônibus. Né? Não, mas eu vou de ônibus. Eu vou de avião agora pra São Paulo. Mas eu vou de ônibus, direto, até mais fácil até. Acho muito suave. Mas eu venho. Cara, mas aqui, deixa eu te falar, você vai, por exemplo, fui pro Rio, né? Outro estado, outro comportamento. A gente sente falta de casa, viu, Sônia? Eu sei. Quando eu vejo um sotaque mineiro, eu falo... Que bom, né? Ai, tão gostoso. Ai, Minas é incrível, né? Tem como. Você tem um curso online, né? Tenho. Como é que você desenvolve esse curso? Porque é muita prática. Ai, cara... vou te falar como que nasceu esse curso. Nunca pensei em dar curso também, não. É igual o negócio do logotipo. A vida leva a gente nas coisas. Mas esse curso nasceu em 2016. Eu recebi um convite para dar um curso online para o Brasil inteiro. Ainda era tudo mato no curso online. Então, eles tinham a própria estrutura, né? Estúdio. Era no Sul, era lá em Balneário Camboriú, na época. Me chamaram, eu falei, não, beleza. Era um curso de 3 dias. Esse curso me mostrou para o Brasil inteiro. Foi quando minha carreira virou a chavinha, né? E depois dele, as pessoas começaram a pedir muito. E aí coincidiu com a época em que a Univale já não tinha mais curso de design aqui em Valadares. Então foi a época que a nossa área deu uma queda brusca. Não tinha mão de obra, não tinha gente apta, né? Então deu uma queda muito brusca e a galera pedindo, eu falei, vou testar. E aí testei, fiz um curso presencial aqui. Veio gente da Bahia, veio gente do Rio, veio gente... E eu falei, uai, acho que eu sou boa nesse negócio. E aí comecei a fazer presencial. Aí eu fiz em BH, eu já fiz no Rio Grande do Sul, já fiz em São Paulo. Comecei a viajar o Brasil fazendo ele presencial. E aí veio o quê? Pandemia. Pá. E aí foi quando ele foi pro online, assim, por livre e espontânea pressão. Então ele foi na pandemia. Foi na pandemia, 2020. Não sabia. 2020, setembro, foi a nossa primeira turma. Bacana. Eu já queria fazer, mas sabe acho que a pandemia foi um catalisador de muita coisa, né? Acelerou o processo e aí em setembro, nossa primeira turma, e foi muito legal. Foi, assim, a gente teve muitas inscrições, assim, já na primeira turma, e desde então a gente vem trabalhando. O nome é Lei Altar. Quem quiser seguir, inclusive, maravilhoso esse projeto. Mas ele começou como curso online, só que eu vi que ele tinha potencial para ser mais do que um curso, mas uma comunidade, né? Então, hoje a gente tem o nosso concurso, que a gente valoriza os trabalhos, a gente mostra trabalhos de designers iniciantes, a gente tem o nosso blog, a gente tem newsletter, a gente cria projetos. Agora, a gente está querendo lançar eventos presenciais o ano que vem de novo, sabe? Então, a gente quer também criar movimento na nossa área, que eu acho que é muito importante. Sim. Fazer o ecossistema. Fazer o ecossistema e trazer designers que estão começando. Porque eu acho que os designers também têm um pouco dessa dificuldade de persistir, sabe? Então, acho que a comunidade fortalece muito. Então, a gente quer trazer isso e é o meu projeto do coração hoje, assim, é o meu filho. Isso é muito bom, né? É muito cabeça aberta, né? Criar multiplicadores, que coisa boa. Isso é legal, porque né? nem todo mundo tem essa visão, né? Todo mundo quer o que sabe para ele, na maioria, que todo mundo não, né? Algumas pessoas a gente percebe que tem potencial para multiplicar o seu ensinamento, passar para frente as coisas boas e não passa. Você está de parabéns, viu? Obrigada. Esse é um dos valores do Lealtar, sabe? A gente fala que a gente só cresce quando todos crescem. E a colaboração é um dos valores mesmo, assim. A gente quer aproximar aprendizes e professores. E também mostrar que ninguém sabe tudo, né? Então, eu posso saber muito, você pode saber muito, mas nós duas juntas nunca vamos saber tudo que tem que ser sabido. Você já aprendeu com o aluno? Oxe, demais. E é muito louco
você vai saber também, talvez você tenha experiência para compartilhar sobre isso, mas quando você começa a ensinar, você tem um pouco de um bloqueio, uma crença de que você precisa saber tudo. E eu ficava assim, gente, aí eu estudava igual uma maluca, porque eu previa as perguntas para poder ter a resposta. Já ficava ali, né, cismada. Isso, porque eu falava assim, eu preciso ser digna desse lugar, né? Só que aí eu entendi que eu não sou ensinadora, porque não existe ensinador, só existe o aprendedor. Eu tô aqui compartilhando o que eu sei. Total. E se eu não sei, eu posso dizer que eu não sei. E eu não preciso saber tudo para estar nesse lugar. Então, hoje, eu me sinto muito livre quando um aluno faz uma pergunta, eu falo, eu não faço a mínima ideia. Vamos estudar juntos. Se você tiver resposta, você me traz, sabe? Porque aí a gente consegue entender que não dá para saber tudo. E é maravilhoso ser aprendedor, né? Nossa, mãe. Tem a frase, quem tem a frase? Eu esqueci, que ele fala quem dera ele pudesse raspar todas as tintas, né? Desaprender tudo que aprendeu para aprender. Rubem Alves. Acho que é ele. E reaprender de novo, né? Tudo aquilo que ele aprendeu. É incrível isso, né? Acho que aprender é muito total, bom. cara. Eu falo com os meninos assim, é a mesma coisa. Eu falo assim, gente, boa parte do que está nesses slides aqui está no Google, está na biblioteca. Sim. A gente está aqui para debater, para vocês trazerem coisas para mim, para eu trazer coisas para vocês. Então, assim, vocês têm que reagir, a gente tem que trocar ideia, porque senão eu vou ficar passando coisa aqui que vocês conseguem achar, procurando palavra-chave ali. Então, assim, aqui é a gente pensar junto, pensar em solução, né? Pensar em coisas que podem dar certo. E fazer curadoria do conhecimento. Totalmente. Porque eu falo isso também. Selecionar, porque se você digitar, Sônia, no Google você vai achar tudo. Mas qual é a ordem? Como que as coisas se conectam? O que faz sentido? Quais são os perrengues? O professor, ele vai vai criar uma jornada lógica para que você possa aprender, né? Para ele ter ali aqueles princípios, né, para ele poder continuar explorando, querendo. Porque a informação é muito diferente do conhecimento, né? A informação você tem uma aqui, uma aqui, uma aqui. O conhecimento é quando você consegue conectar todas elas de uma maneira que faça sentido. Criar associações. Exatamente. E eu acho que o papel do professor é muito criar essa associação, né? A gente fala muito, né? Aquela aula expositiva, ela precisa ser uma aula ativa, realmente, né? Uma aula que deixa de mostrar informação de qualquer forma, porque aí você está descarregando uma coisa que o menino vai esquecer daqui a 15 minutos, né? Então é provocar, amolar os meninos, fazer os meninos saírem dali um pouco preocupados, né? É ótimo isso. Quando você fala assim, não entendi, não estou entendendo nada, tirou meu chão. Ai, que delícia. Eu sempre falo com os meninos quando tem algumas coisas meio cascudas, assim, aí eu sempre uso aquela do Tom Zé, né? Aquela música do Tom Zé que ele fala, eu tô te explicando para te confundir e tô te confundindo para te esclarecer. Adoro! Que é isso, né, cara? Eu acho que a gente tem que fazer isso. Adoro quando eu explico as coisas, tipo assim, olha, esse daqui é uma lei do design. Aí eu explico, aí eu falo assim, mas a gente pode quebrar essa lei dessa forma. Aí eles ficam assim, meu Deus. É muito bom quebrar as regras, né? E isso a gente faz batendo papo, né? Verdade. Claro, lendo com a informação, mas batendo papo, discutindo a respeito dela, né? Sobre ela. Eu tenho aprendido demais. Você fala se eu aprendi com o aluno, eu acho que eu aprendo com o processo, Sônia. Eu aprendo com o curso. Eu acho que é por isso que eu me empolgo tanto quando eu falo dele. Porque eu falo, gente, eu amo aprender. E aí, toda vez que eu preciso preparar uma aula, eu preciso estudar. Você precisa estudar. E aí eu fico, ai, que delícia. Sabe? Eu acho que é isso. Uma curiosidade. Talvez você já fez todo um processo e, de repente, na fase final, entregou para o cliente, desenvolveu tudo, mas não deu o resultado esperado. E aí? Acontece tanto de não dar o resultado exatamente, eu acho difícil porque vai trazer alguma coisa, mas existe a questão de, no meio do caminho, mudar as regras do jogo, sabe? Eu sou completamente aberta a isso. Do cliente falar, putz, eu também pensei que era uma coisa e não era. Eu falo, beleza, vamos tirar as coisas da gaveta, vamos olhar onde a gente errou e estamos juntos, vamos fazer de novo. É por isso que eu acho tão importante de trazer o cliente para perto, porque aí não é a minha responsabilidade nem sua, é nossa. Estamos juntos aqui, chegamos na solução juntos. Então, vamos lá. Vamos rever isso aqui. Eu não tenho problema. Hoje a gente tem visto muito, Bob, na área da medicina. Os médicos, eles estão assim, se inovando com informações cada dia mais relevantes de você saber, opa, eu estou com este problema, já é um sinal de alerta, eu tenho que procurar o médico. Você já tem percebido isso por aí afora? Que as pessoas estão com mais noção? Os médicos, eles estão divulgando mais nas redes sociais as informações das áreas deles. Tenho muitos clientes médicos. Muitos clientes Muitos médicos. profissionais, né?
Mas existe alguma tática para isso? Algum formato que dê mais certo? Ou essas informações que eles dão no dia a dia? Um exemplo, um médico de varíze, por exemplo. Informar enquanto que aquela varíze ali, ele deva procurar um profissional para dar uma assistência para ele, para ver qual é o tratamento. Sabe que há alguns anos atrás, eu vi um futurista, um cara que trabalha com essas previsões, falando que no futuro todos seremos professores. Todos seremos. A gente vai ensinar sempre, mesmo quando a gente não quer. Então, acho que os médicos estão entrando muito nisso. Você vê que as empresas, né? A gente tem um marketing de conteúdo que é isso. Forte, é ensinar para trazer as pessoas para perto. Total. E aí, os médicos também estão entendendo isso, o que eu acho um máximo, porque quebra muitas regras, né? E eu acho que ajuda muito a população. Eu acho que é uma faca de dois gumes. A gente precisa de conscientização também, né? Quando a pessoa deve olhar aquilo, entender como conteúdo, ou quando ela deve procurar um médico, né? Mas eu acho que ajuda muito, esclarece muito. Eu sigo vários profissionais, muitos, de todas as áreas, né? Mas eu acho que é muito bom. O marketing de conteúdo é exatamente isso, né? Você, em vez de fazer aquela propaganda que vai só anunciar, né? Só vender, né? Só vender, você vai entregar alguma coisa que seja relevante, né? Que tenha valor. Que tenha valor. Porque tem áreas que chega a ser até cansativo, né? A área da medicina, por exemplo, dependendo, fica cansativo. Sim, e um profissional de consultório, ele precisa trazer o público, né? E fazer com que o público entenda as diferenças. Então, tá todo mundo aí nesse corre, né? Todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que vender o seu, né? Eu não sei quem fala isso, não sei nem se essa frase tem um dono, né? Tem um autor ou uma autora, mas que todo mundo vai ter que produzir conteúdo, né? Então, assim, não importa se você vende gás, água mineral... Entregar valor para as pessoas. Entregar valor, isso. Então, se você tem um ponto de contato ali, que são as redes sociais... E você tem que entregar alguma coisa que seja relevante. Né? É porque antes as pessoas se importavam muito em vender, mostrando o meu diferencial. Então, por que você tem que me comprar? Por que você tem que comprar o meu produto? Então, antigamente você tinha o diferencial que poderia ser o quê? Poderia ser a tecnologia. Então eu tenho uma Gillette com 2 lâminas, eu tenho uma com 3. Eu tenho uma com 4, hoje tem com 6. Sabe? Ou então tinha uma diferença que, no meu comercial eu tenho o Neymar, porque eu tenho dinheiro para pagar o Neymar. Você tem o fulaninho, né? Então a gente tinha a mídia poderia ser um diferencial, a tecnologia poderia ser um diferencial. Enfim, várias coisas, mas hoje o que é o diferencial? Porque a tecnologia está mais acessível. Mídia também. Total. Né? A gente tem os influencers aí que democratizaram totalmente a mídia, né? E o que é o diferencial hoje? Como é que eu faço para o público entender que o meu produto é bom, o meu serviço é bom? Pergunta de $1 milhão, né? Qual é o diferencial? Então, o meu diferencial não é aquilo que eu tenho e o meu concorrente não tem. Meu diferencial é aquilo que eu tenho e o meu concorrente não consegue copiar. Exatamente. É aquilo que faz parte de mim genuinamente. Que nem se ele tentar, ele não vai conseguir. Isso é o diferencial. Eu sempre brinco com o pessoal, assim, todo bar vende cerveja, né? Mas a cerveja mais gelada do Brasil é a do Fred. Então não tem jeito. O diferencial é esse, cara. Mas, você vai achar Heineken em qualquer esquina, mas a mais gelada tá lá, né? Então o diferencial dele é esse, né? Claro, aí entra todo o serviço, toda a verdade. Tudo, né? E marca, olha que interessante, vou falar do emocional mais uma vez. Marca, quando a gente fala de marca, Fred é uma marca, Coca-Cola é uma marca, Heineken é uma marca, a gente não fala daquilo que ela tem como qualidade. Por que você gosta da Apple? Mas é porque eles são muito bons. O iPhone, gente, melhor sistema operacional, iOS. Será? Sabe? Marca é como você se sente em relação a ela. Exatamente. É sentimento. Olha que louco. Então, aquela marca pode não ter o melhor sistema operacional, pode não ter, e você pode ser apaixonado por ela, pode ser a número 1. Você quer ela. Você adequou, né? Vou te contar uma história que aconteceu em 1985, que foi quando a Pepsi fez um teste às cegas, com 100 voluntários mais ou menos, e colocou assim, 2 xicrinhas assim, colocou uma caixinha e pediu para as pessoas experimentarem 2 refrigerantes de cola diferentes. E aí as pessoas experimentaram e depois ela pediu para votar, da esquerda ou da direita, é bom, não sei o que, voltaram. Resultado, a Pepsi ganhou, como melhor refrigerante de cola, na época. A Coca-Cola olhou e falou... Aí eles venderam isso como campanha, né? Passou na televisão e tudo mais. Tipo assim, galera, olha aqui. E aí, a Coca-Cola olhou e falou... gente, muito tendencioso. A Pepsi fazendo um negócio que ela mesma ganha. Aí a Coca-Cola fez o mesmo teste às cegas, com 100 voluntários. Quem ganhou? A Pepsi. A Coca-Cola é a número 1 do mundo. Me explica. Não é sobre qualidade. Não é sobre qualidade, é muito mais legal você tirar uma fotinha com a KS na mão do que com a pitulinha da Pepsi. Entende? Então é sobre como ela te faz sentir. Totalmente. É isso que a gente trabalha. Uma coisa que a gente discute muito quando a gente fala de marketing lá, né? Você não vai ver um comercial da Nike assim,
solado, borracha X. Não sei falam o sobre o quê. produto. Isso. A Nike nunca fala sobre o produto. Não, cara, ela mostra alguém suando. O atleta. É incrível. Né? Alguém superando o próprio limite, alguém vencendo aquele medo de algo. Quer dizer, a campanha nova da camisa da seleção, né? Até com o Djonga, né? Com o rapper e tal. Quer dizer, mostrando, até usando o Djonga que é mais de esquerda, né? E tentando fugir daquele espectro, né? Da camisa ser muito associada ao eleitor do Bolsonaro, aquela coisa toda. Então você vê o quê? É um moleque de rua, é o menino na várzea, é o Djonga mexendo ali entre holofotes. Quer dizer, esse aqui é uma camisa de R$350 por isso, não é porque a malha é dry fit. Não é. Você quer, se você tiver, você paga, né? E as grandes marcas fazem isso. Depois você vai no perfil da Swarovski, por exemplo, é sobre estilo de vida. Estilo. E a gente fala muito sobre isso. Quando você constrói marca, não é sobre esses diferenciais práticos, né? Que é a parte ergonômica do produto, não é sobre isso. É sobre o que você vai fazer as pessoas se sentirem. Como as pessoas vão se sentir sobre aquilo. Então, quando você utiliza um iPhone, não é porque ele é melhor, é porque ele te faz sentir pertencente a uma comunidade específica. Então, quando você coloca uma pessoa se sentindo parte de uma comunidade, você venceu o jogo muito. Acabou, né? E aí é quando a pessoa usa, assim, ó, Adidas gigantesco no peito. Né? É o orgulho da pessoa fazer isso. Isso é criação de comunidade, criação de marca. Né? É uma análise muito até sociológica, né? Até sociológica. Eu fico vendo, outra coisa que eu falo muito com os meninos em bate-papo, em aula, seja lá o que for, as campanhas da Caoa Sherry, que falam muito dos atributos técnicos, né? Porque a Caoa Sherry não é uma marca consagrada, é uma marca boa, uma belíssima marca, mas não é uma marca, uma Porsche, uma Audi. E eles falam, nós superamos no teste o Hyundai, nós superamos o Audi, nós superamos a... Tá, mas se o cara tiver a grana, ele vai comprar o Audi. Exato. É muito mais legal. Cara, entendeu? Assim, claro, a Caoa Sherry pode chegar lá, como a Hyundai chegou. Né? Mas é todo um trabalho, todo um processo, até virar uma Mercedes, até virar, né? Eu tive um professor de branding, que é gestão de marca. Vai lembrar de mim agora. Não, mas isso é muito legal, porque eu também acho um termo difícil quando eu comecei a estudar, tá, gente? Branding significa gestão de marca como um todo, tá? Quando você vai gerir todos os pontos da marca. Visuais, auditivos, atendimento, uniforme, fachada, tudo da marca. E aí, eu tive um professor disso, de marcas, né? E aí, ele falou que uma vez, é muito legal esse caso, ele precisava comprar um carro. Ia trocar de carro. E ele começou, porque ele é uma pessoa muito racional, sabe? Então, ele faz muito compra de melhor custo-benefício. Todo mundo conhece essa pessoa que faz melhor compra de custo-benefício. E aí, ele começou a pontuar. Tipo assim, ele precisava de um carro que fosse bem na cidade, na estrada, porque ele viajava de vez em quando. Um carro grande para a família. Um carro que tivesse um porta-malas grande, que não bebesse muito e tudo mais. Então, com certeza, ele ia comprar um Paraty 1.0. Fez uma planilha, né? Colocou tudo. Aí, ele olhou e falou... Não vou comprar um Paraty 1.0. Não faz... É ruim. Não, gente. Tipo, é o melhor custo-benefício? Mas não é isso. Ninguém compra carro pelo melhor custo-benefício. Na verdade, o custo-benefício é emocional. Aquilo que é benefício para você é diferente para mim. Aquilo que é custo para você é diferente para mim. Então, toda compra é emocional. Total. A emoção, de novo, nesse papo. Total. Ele pode até ser racional num ponto, mas ele vai deixar de ser em outro. Por exemplo, Sim. Eu não faço questão de carro, mas eu faço questão de fazer uma bela viagem. Eu faço questão de ter uma bela obra de arte na minha casa. Mas em algum ponto, ele vai ser emoção. E é legal que no final ele comprou um carro, que ele falou que ele tinha um carro e que às vezes ele estava tomando uma coisa e o carro não tinha porta-copo. Ele falou que ele entrou na concessionária e pegou um carro que tinha porta-copo. Ele falou, esse carro com esse porta-copo tem que ser meu. Ele comprou um carro com porta-copo. Sabe? Então, assim, você vê como é que a experiência particular também conta muito, né? Total. Então, é aquela história que a gente falou do repertório, do que você viveu, um trauma ou uma lembrança da infância, algo assim, né? Isso. Que você leva, né? Então, se você é um profissional, né, que você quer vender algo, o foco menos relevante é o quão aquilo tem qualidade. Total. Se você é um fotógrafo, quanto aquela lente é incrível, né? Se você é um médico, quanto o seu bisturi é incrível. Sabe, o cliente não sabe o que é qualidade. Qualidade é relativo. Qualidade é percepção. Aquilo que é qualidade, para mim, é diferente do outro. Então, você precisa entender como é que você faz as pessoas se sentirem, basicamente, né? Muito além do produto que você tem para oferecer. Exatamente. Totalmente. Bob, imagina, saiu da Univale. Gente, eu tô encantada. Nossa, é muito legal. É muito legal. Você sabe o que mais surpreende?
Ela chegou aqui relatando que nós já sentamos no mesmo banco, na mesma sala, em jornalismo. E depois que ela falou, eu lembrei do nome dela, lembrei, isso, tá? Né? Já tinha uma então, conexão, assim, né? E você vê que muita gente de Governador Valadares tem se sobressaído, né? Nos últimos tempos, assim, a gente tem descoberto muita gente que tem dado certo lá fora. E eu fico muito feliz de saber que você está com todo esse conhecimento, com toda essa bagagem tão nova, tão bonita. Então, assim, eu estou muito feliz desse bate-papo. Ficaria aqui, né, horas e horas e horas batendo papo com você, mas eu sei que você tem compromisso. Não sei se você vai conseguir passar nas estradas, não, mas isso aí, entendeu? Também muito feliz, Bob, com você. Ele já se colocou, assim, essa disposição de outras vezes e vai ser chamado sim, tá? Eu costumo falar assim, ó, todo podcast que a gente faz lá no Univale, aí o Elton me chama e fala assim, hoje a gente vai falar sobre um assunto bacana, né, Bob? Eu falo assim, eu não entendo nada, mas eu gosto muito disso. Então eu gosto de falar, de perguntar, de saber. Então hoje foi mais um dia de aprendizado. Pois é uma área que eu fiz muito, aprendi muito pouco, não tinha muito interesse nela. E aí, mas quando você pega alguém que sabe muito, né? Você fala assim, vamos supor, tinha nomes que ela fala, que eu lembro que aprendi lá atrás, mas aí eu fico imaginando, gente, poderia ser mais uma discípula, né? Podia ter aprendido mais, ter feito mais. Aí já é tarde, né? Aí fica uma dica não aí. É. Mas eu não acho que fica tarde. uma dica. Mas eu acho que fica uma dica para todo aluno, né? Às vezes você está dentro da faculdade, aí você corre com o tempo. Hoje a questão, eu falo que a questão dedo, né? Que é a questão do celular, só quer mexer no celular, esquece que na sala de aula é um aprendizado. E, de repente, se você largar o telefone de lado, esquecer o que está acontecendo lá fora, você pode virar um profissional como você é hoje. Nossa, fico muito assim, mas muito, muito, muito satisfeita de saber que você hoje é esta pessoa com esse conhecimento e com essa vontade de aprender cada dia mais e mais. Obrigada mesmo por essa participação. Mas eu queria dizer conosco. também que devo isso também a todas as pessoas que estiveram ao meu redor, aos meus professores, aos meus chefes, né? Eu acho que a gente também não cresce sozinho, né? Eu acho que as oportunidades também fazem a gente. Então, assim, eu preciso agradecer muitas pessoas que me deram oportunidade ao longo da carreira. Porque quando eu comecei também, eu bati a cabeça demais também, Sônia. A gente nunca sabe, né? Quando a gente tá num rolê, a gente nunca sabe o que de fato é isso, né? Depois que a gente chega, que a gente fala, não, muito obrigada a todas as pessoas, né, que estiveram comigo, porque eu acho que faz muita diferença. Eu dei muita cabeçada, eu trabalhava com muitas áreas diferentes, e eu tive pessoas para falar assim, calma, que lá na frente você vai agradecer a Itamara de agora, né? Então, eu acho que a gente também precisa reconhecer essas pessoas, né? Obrigada a todos os meus professores aí, ó. Professores da vida. Super orgulhoso, né? Professores da vida. Total. Você passou pela Univale, assim, pra gente é um mega orgulho, assim, como valadarense, como professor, pra gente é sinal de que a gente está no caminho certo, né? E próprio Valadares, assim, eu vejo que muitas pessoas, às vezes, vão para fora porque se sentem não valorizadas aqui, e a minha história é completamente diferente. Então, eu não consigo abrir a boca para falar isso. Eu cresci aqui e eu fui valorizada morando aqui, estando aqui. As pessoas daqui apoiavam o meu trabalho aqui. E eu acho que é importante falar isso, sabe? Porque senão a gente começa a criar essa implicância com o lugar onde a gente veio, sendo que é o lugar que te deu impulso para ir para fora. Então, assim, eu tenho muito, muito orgulho do lugar onde eu vim, né? Se eu estou onde eu estou, é porque eu vim daqui. Você é uma das responsáveis, eu falei isso com a Mini, quando eu estive. A Mini, galera, uma amiga dela, a Mini publicitária, maravilhosa. Mega profissional também. E que assim, vocês são responsáveis por fazer a gente mudar essa temática que ainda impera, essa narrativa de que as coisas aqui não vão para frente, como se não fosse. As pessoas não reconhecem. Elas vão. Vão muito. Elas vão, basta você querer e você se dedicar, né? Você trabalhar. E olhar com esse olhar. Exatamente. Porque se você também ficar olhando só com olhar de implicância, né? Derrotista. Sim. Por isso que as coisas vão para frente, né? Poxa. Exatamente. Acaba desandando, né? Exatamente. Mas valeu, gente. Valeu, Itamar. Tô muito, muito feliz. Obrigada, valeu, adorei o papo. Foi um bate-papo e tanto, viu, gente? Demais. Obrigada. Foi ótimo. Pessoal, se inscreve no nosso canal, ative lá o sininho para receber as notificações. Show.